Como será que era a religião na Grécia Antiga? Essa é uma pergunta que muita gente que lê a literatura dessa época se faz, principalmente por conta das várias citações sobre deuses, heróis e sobre as interações entre os deuses e os humanos. E entender um pouco mais sobre esse contexto nos ajuda a entender um pouco melhor a literatura da Grécia Antiga e também a entender como essas crenças refletiam na vida diária dos gregos dessa época. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a religião na Grécia Antiga, sobre como essa religião aparece na literatura do período e também como ela era na vida prática, diária dos gregos antigos. E para tentar responder essa pergunta, quem vai nos guiar nesse passeio pelas crenças da Grécia Antiga é o livro Mito e Religião na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant, que dedicou a vida a estudar os gregos antigos, e essa aqui é uma ótima introdução à obra do Vernant e também ao universo religioso da Grécia Antiga. Essa aqui então vai ser a nossa fonte principal nesse vídeo, mas a gente também vai consultar outros textos, como a Civilização Grega, do André Bonnard, no capítulo Os Homens e os Deuses, e também o livro Sobre o Sacrifício, do Marcel Mauss e do Henri Hubert, que fala bastante sobre os sacrifícios na cultura védica, mas também em outras culturas, como a cultura grega, e todas essas referências eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, se alguém tiver curiosidade para consultar. E também é importante de destacar que nesse vídeo aqui a gente vai se focar nos períodos arcaico e clássico, entre os séculos 8 a 4 a.C., que são o foco da análise do Vernant no Mito e Religião na Grécia Antiga, mas a gente também vai mencionar um pouco do contexto do período anterior, o período homérico, que vai do século 12 ao século 8 a.C. Bem, segundo o Vernant, um dos principais cuidados que a gente tem que ter quando vai analisar uma cultura diferente ou muito distante historicamente da nossa é não projetar os nossos valores culturais nessa outra cultura. Porque se a gente esperar que essa outra cultura responda aos nossos modelos culturais, a gente vai entender essa cultura de uma maneira completamente errada. E no caso da análise de uma religião, acontece a mesma coisa. A gente não pode projetar os valores da religião que a gente possa eventualmente praticar nessa outra religião que a gente está tentando analisar, tentando entender. Mesmo quem não tem uma religião, como é o meu caso, também tem que tomar cuidado para não projetar os próprios valores culturais nessa religião que se vai analisar. E é claro que a gente pode estabelecer, sim, alguns paralelos entre essas tradições, o que inclusive facilita o nosso entendimento, mas sempre mantendo uma distância e entendendo que tradições diferentes operam em lógicas diferentes. Uma outra coisa que a gente não deve fazer quando vai analisar uma outra cultura é trabalhar com a ideia de que essa cultura seja superior ou inferior, certa ou errada em relação à nossa. Elas são simplesmente diferentes e esse tipo de juízo de valor deve ser deixado o mais distante possível. E com todos esses avisos em mente, a gente pode começar então a analisar um pouco sobre a religião na Grécia Antiga, que tem como característica principal o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, todos eles com atuações e domínios cosmológicos diferentes. E esses vários deuses dos gregos antigos não eram iguais entre si. Eles obedeciam a uma hierarquia, sempre com Zeus no topo, como soberano entre os deuses. Então, segundo o Vernant, nessa hierarquia entre os deuses gregos, a gente vai ter Zeus de um lado e o restante das divindades do outro, sempre com Zeus prevalecendo. E como essas divindades tinham características e domínios diferentes, elas eram cultuadas em associação com Zeus, para delimitar então o espaço natural que cabia a cada divindade, e também associadas com Zeus para delimitar as diferentes atividades humanas, já que esses diversos deuses, cada um deles correspondia também a alguma atividade desenvolvida pelos gregos antigos.
E no período analisado pelo Vernon, os períodos arcaico e clássico, os gregos estavam organizados em cidades-estado, várias cidades-estado, muito diferente da Grécia politicamente unificada que a gente tem hoje em dia, então a gente tem que manter essas duas coisas separadas. E cada uma dessas cidades-estado tinha a sua divindade protetora, que era cultuada então em associação com Zeus, que era o soberano entre os deuses. E nessas diferentes cidades-estado, os deuses podiam ter características diferentes, eles algumas vezes não compartilhavam as mesmas características. E, por exemplo, o Zeus de Creta não tinha exatamente os mesmos domínios e características do Zeus de Atenas, o que muitas vezes podia gerar algumas tensões entre os habitantes dessas cidades. O André Bonnard também dá um exemplo nesse sentido com Poseidon, que atualmente a gente conhece como sendo uma divindade dos mares, mas que na época, nas cidades que ficavam mais longe do litoral, estava mais associado com terremotos e também com os rios. Isso nos mostra as grandes variações e sincretismos da religião grega do período, que não respondia a um poder unificador central, como por exemplo os católicos respondem ao Vaticano, que dita então as regras do catolicismo no mundo inteiro. Isso simplesmente, uma instituição assim, simplesmente não existia na Grécia Antiga. E além de ser descentralizada, a religião na Grécia Antiga também não tinha um livro sagrado e nem uma casta clerical, abrindo uma grande possibilidade de variações nos mitos e tradições e uma grande abertura ao sincretismo religioso. E as tradições e mitos dos gregos, que ficaram muito conhecidos, deixaram o povo grego muito famoso, eram transmitidos primeiro de maneira oral, e só depois foram sendo fixados pela escrita, na literatura, e registravam, assim, histórias muito antigas, muitas delas com as origens perdidas no tempo, e que já eram consideradas muito antigas para os gregos do período. E a gente também não pode esquecer que os mitos, eles não eram historinhas de criança, como às vezes a gente vê disseminado por aí. Os mitos, na época, eles eram formas de conhecimento, porque eles tentavam explicar o mundo ao redor, tentavam explicar as origens da vida e dos fenômenos naturais e da organização das sociedades humanas. Então eles eram uma forma de conhecimento e de educação, e não, então, historinhas para criança. E assim, os primeiros textos atribuídos a Hesíodo e a Homero, que são então do período anterior, o período homérico, eles viraram fontes quase canônicas, e embora eles não fossem livros sagrados, eles viraram quase enciclopédias sobre os deuses e sobre as origens do mundo, e eram usados inclusive na educação. E uma evidência desse uso de Homero na educação, por exemplo, a gente encontra na República de Platão, em que Platão critica esse uso de Homero na educação, argumentando que não eram textos adequados, então, para a educação dos jovens. A gente não vai aqui entrar em detalhes sobre os critérios e argumentos que o Platão usou para fazer essa afirmação, porque isso já seria tema para um outro vídeo, mas esse trecho da República nos mostra a grande importância dos textos do Homero para a educação dos jovens gregos, ainda que alguns considerassem esses textos como inadequados. E também é importante destacar que a literatura da época, como Homero e Hesíodo principalmente, não era um entretenimento para alguma elite, mas sim um instrumento de memória social que trazia as tradições orais para o mundo da escrita, registrava essas tradições, e também um instrumento de educação e também de disseminação das ideias religiosas, que mostrava então os domínios cosmológicos dos deuses e tentava buscar respostas então para as questões que eram relevantes para o mundo grego. Atualmente a gente tem a tendência de considerar esses textos como Ilíada, Odisseia e Teogonia só como literatura, porque a gente não pertence a esse contexto cultural da Grécia Antiga. Esse é um período que já se foi. Mas na época, esses textos não eram considerados só como literatura, mas também como uma grande fonte de conhecimento sobre o universo dos deuses, sobre a história do próprio povo, sobre o mundo ao redor, sobre como esse mundo funcionava, e por isso foram textos muito influentes, que tiveram uma grande importância na cultura grega, e é exatamente por isso que esses textos foram tão citados pelos autores gregos posteriores. E segundo o Bonnard,
Com esse processo gradual de escrita sobre os mitos, veio um antropomorfismo cada vez maior do mundo divino, ou seja, os deuses, através dos poetas, ficaram cada vez mais humanos, com sentimentos, características, ações e aparência também cada vez mais parecidos com as dos seres humanos, mas sempre superiores aos seres humanos, marcando uma hierarquia muito clara entre uma coisa e outra, sempre com os deuses no topo, apesar dessa antropomorfização. E a hierarquia que dividia humanos e deuses continuou muito forte porque os deuses continuaram sendo retratados como grandes potências, capazes de praticamente tudo, como potências temíveis e totalmente desvinculados das necessidades e fragilidades dos seres humanos. E a escrita também deixou registros palpáveis do sincretismo religioso grego. Isso porque nas primeiras fontes, Zeus era descrito como uma divindade dos céus, dos raios e das tempestades. E conforme o tempo avançava, ele era retratado cada vez mais como uma divindade humanizada, que se ocupava do lar, que protegia o lar e os viajantes, embora ele não tenha deixado de ser então uma divindade que controlava os céus, os raios e as tempestades. E o mesmo acontece com o deus Apolo, que passou de uma divindade solar a uma divindade que cuidava da justiça e dos doentes humanos. E como a religião grega não tinha um livro sagrado e também não respondia a um poder centralizador, porque o povo grego estava espalhado em diversas cidades-estado, com leis próprias, cada uma delas, isso abriu as portas para variações e sincretismos na religião grega, sincretismos às vezes bastante fortes, e com isso a divindade de uma cidade podia não ter exatamente as mesmas características do que a mesma divindade que era cultuada em outra cidade-estado. E para mostrar essas variações, mais uma vez a gente tem o exemplo do deus Apolo, citado pelo Bonar, que em uma região era uma divindade associada à matança de lobos para proteção dos rebanhos, e em outra região era uma divindade associada com a medicina, mostrando com isso uma grande variação na interpretação das atividades e domínios dessa divindade, que eram então interpretados de maneiras diferentes, mas sempre atravessados por essa ideia de cuidado, seja o cuidado com os rebanhos ou com os doentes humanos. Outro aspecto muito interessante da religião grega é que, além de não ter um livro sagrado, ela também não tinha a figura de um salvador e estava muito ligada com a vida nas cidades, e por isso que o Vernon chama ela de uma religião cívica. É claro que existiam sim pessoas que dedicavam a vida ao culto de uma divindade ou de outra nos templos, e também os oráculos que estabeleciam uma comunicação entre os humanos e os deuses, mas segundo o Bonar, a maioria das funções religiosas da cidade eram exercidas por um magistrado, em uma mistura entre a atividade religiosa e a função pública. E a religião do período não era algo separado da vida cotidiana, mas algo completamente integrado à vida na cidade e às ações mais básicas do cotidiano grego. E os gregos do período também não separavam o natural do sobrenatural, esses polos que muitos de nós consideramos opostos hoje em dia, eles eram coisas completamente misturadas, o que também se reflete na atitude de cultuar um astro, ou um rio, ou uma montanha. E isso não significa que determinado rio ou montanha fossem considerados como deuses, como acontece em outras tradições religiosas. Mas na cultura grega, eles eram considerados como pertencentes ao domínio de uma divindade. Eles eram posse de uma divindade, como por exemplo os raios e tempestades que não eram Zeus. Eles eram posse, propriedade de Zeus, como o Vernon nos explica. E o Bonar enfatiza muito o caráter oral dessas tradições, que eram transmitidas de geração em geração e sendo modificadas conforme o tempo e a região, e assim os gregos já nasciam inseridos nessas tradições, que iam se modificando muito lentamente conforme o tempo passava e conforme eles entravam em contato com outros povos ou com outras cidades-estado.
E outro aspecto muito importante da religião grega eram os sacrifícios, que eram feitos de diferentes maneiras e também com diferentes objetivos. E os sacrifícios são atualmente a parte da religião grega que mais são mal compreendidos e vistos com estranheza atualmente. Para o Marcel Mauss e para o Henri Hubert, a ideia principal de um sacrifício é uma consagração, a passagem de algo do domínio comum para o domínio religioso, e pode ser praticado tanto por um indivíduo quanto por uma coletividade. E durante o ato do sacrifício seria criada uma conexão entre quem faz o sacrifício e a divindade a quem esse sacrifício é ofertado. E essa ligação seria então feita pelo objeto que é sacrificado em honra a essa divindade. E na Grécia Antiga, o objeto de sacrifício geralmente era um animal, um tipo de sacrifício mais comum que existia, mas também existiam outros tipos de sacrifício no período que a gente vai ver mais adiante. Segundo o Vernon, os sacrifícios dos gregos estavam muito ligados à alimentação cotidiana, mas também aconteciam em ocasiões especiais, em festividades da cidade, ou para buscar o auxílio de alguma divindade para resolver alguma questão, seja essa questão individual ou da coletividade, uma questão então da cidade. A maioria dos sacrifícios animais da Grécia Antiga eram comidos e serviam então para alimentação cotidiana ou para alimentação em alguma festividade da cidade, e as diferentes partes do animal eram destinadas ou aos humanos ou aos deuses, marcando então uma diferença hierárquica sobre qual parte do animal pertencia a cada um desses polos. As carnes ficavam então para as pessoas que se alimentavam delas, e os ossos e alguns órgãos eram destinados para os deuses, e esses órgãos e ossos eram queimados com óleos perfumados, e segundo as crenças do período, esse sacrifício ia até os deuses transportado pela fumaça, e assim se estabelecia uma conexão, um vínculo entre o mundo divino e entre o mundo dos seres humanos. Isso também marcava a fragilidade humana em relação aos deuses, porque as pessoas tinham que estar sempre atrás de comida, tentando se alimentar, ou então morreriam de fome, porque os seres humanos são fracos, enquanto que as divindades estavam acima dessa necessidade de alimentação e se contentavam com os odores e perfumes do sacrifício, totalmente além então dessas grandes fragilidades e necessidades cotidianas que os seres humanos têm. E com esses sacrifícios, os gregos buscavam uma ligação com os deuses, seja para manter as relações de amizade com os deuses, conseguir favores quando as situações estavam complicadas, marcar as festividades da cidade e integrar as divindades nessas festividades, e também para aplacar a fúria das divindades quando eles acreditavam que tinha alguma divindade zangada com eles por conta de algum problema. E a gente encontra vários exemplos desses sacrifícios na literatura do período. E na Ilíada e na Odisseia, por exemplo, tem muitas cenas de sacrifício, seja para conquistar a amizade dos deuses, pedir ajuda quando alguma situação fugia do controle, tentar acalmar também esses deuses. Enfim, muitas cenas de sacrifício que mostram como essa prática do sacrifício estava bastante integrada à cultura grega, seja na alimentação cotidiana ou em momentos especiais da cidade, ou em momentos também pessoais, individuais de angústia. Então, segundo o Vernon, os sacrifícios eram algo completamente normal e corriqueiro no cotidiano grego, porque eles sacrificavam então na hora de se alimentar, nos eventos da cidade, em festividades, de forma individual ou coletiva, e também em situações bastante solenes, como por exemplo quando eles consultavam os oráculos. E além dos sacrifícios de animais, também existiam outros tipos de sacrifícios, como por exemplo os sacrifícios de grãos, como o trigo, que era muito importante para os gregos porque marcava uma distinção entre o mundo humano e entre o mundo animal através das práticas agrícolas, e também uma distinção entre o que os gregos consideravam como civilizado e não civilizado, também então através da agricultura.
Para eles, a agricultura era algo civilizatório, que marcava então a superioridade da civilização em oposição à simples coleta ou à condição animal, e por ter uma importância cultural tão grande para os gregos, eles também sacrificavam, ofereciam os grãos, como o trigo, para os deuses, então durante esses rituais de sacrifício, sejam os mais solenes ou os mais cotidianos. Mais uma vez a gente tem exemplos disso na literatura, como por exemplo na Odisseia, que tem vários sacrifícios que contêm grãos, como o trigo, e também nos questionamentos de Odisseu, sempre quando ele chegava em uma nova terra desconhecida durante a viagem dele, em que ele se perguntava que tipo de pessoas que se alimentavam de trigo que ele encontraria nessa terra desconhecida que ele estava chegando. E com esse questionamento, o Odisseu tinha a esperança de encontrar pessoas semelhantes a ele, pessoas nos moldes do que os gregos consideravam como civilizadas, que entenderiam ele e ajudariam ele a chegar em casa, e que não fossem hostis, não civilizadas, então nos moldes do período, em que talvez nem mesmo se alimentassem de trigo, de tão atrasadas, entre aspas, em relação aos gregos. Então esse questionamento do Odisseu carrega ao mesmo tempo a esperança de encontrar alguém semelhante e também o medo, a angústia de encontrar alguém diferente por conta desse choque que sempre acontece quando duas culturas diferentes se encontram e acabam tendo medo dos hábitos e práticas uma da outra. Esses diversos trechos em que o Odisseu se pergunta se ele encontraria pessoas que se alimentavam de trigo pelas terras por onde ele passava, é muito interessante e mostra mais uma vez essa importância cultural do trigo para os gregos do período, que era então para eles um marco civilizatório, e o Odisseu então tinha a esperança de encontrar essas pessoas semelhantes que compreendessem ele, e a angústia de encontrar então os povos que não conheciam o trigo, povos bárbaros, para os gregos com hábitos incompreensíveis e muito estranhos para o Odisseu, e que ele tinha medo de entrar então com um confronto com eles e talvez ser violentado, ser agredido por esses povos com hábitos diferentes. E também é bem importante de ressaltar que as práticas religiosas dos gregos antigos não eram homogêneas. Existiam muitas variações e sincretismos nessas práticas, algumas que eram divergentes do culto cívico oficial, mas que eram aceitas por esse culto cívico, enquanto que outras eram totalmente marginais, não eram aceitas e eram praticadas até mesmo às escondidas. E uma variação muito interessante também ligada aos sacrifícios eram os sacrifícios sem carne, porque algumas correntes, como o orfismo, por exemplo, consideravam os sacrifícios com animais como assassinatos, como assassinar um semelhante, e consideravam esses sacrifícios como muito cruéis e inadequados, e por isso eles ofereciam vegetais, então, em sacrifício, em honra aos deuses nos rituais que eles praticavam. E o sacrifício com trigo, que a gente comentou há pouco, não era necessariamente um sacrifício sem carne. Na maioria das vezes o trigo era oferecido aos deuses junto com o sacrifício animal, e essa prática era completamente integrada ao culto cívico das cidades, enquanto que em outras variações de tradições mais paralelas e até mesmo marginais, o trigo era oferecido aos deuses em combinação com legumes e frutas. Mas em todas essas variações de sacrifício, seja com ou sem carne, ou misturando os dois, fica bastante evidente a mescla entre a religião e os hábitos alimentares, e também as diferentes interpretações dos mesmos mitos, que geravam então práticas muito diferentes e também práticas alimentares diferentes, desde o consumo de carne até a abstenção de carne e a criação de tradições religiosas paralelas ao culto cívico. Mas uma das principais preocupações da maioria das religiões é o que acontece depois da morte. E os gregos, assim como diversos povos, também tinham essa dúvida sobre o que acontecia depois da morte e deram respostas religiosas para esse acontecimento tão doloroso e cheio de angústia, que é perder alguém querido ou também perder a si mesmo para a morte. E para os gregos antigos, depois da morte, as almas iam para o Hades. E o Hades denomina tanto o lugar para onde essas almas iam e também a divindade que habitava e reinava nesse lugar.
Mas como a religião grega era muito diversa e tinha várias correntes paralelas, a crença sobre o Hades e sobre o que acontecia no Hades não eram unanimidades. E existiam então diversas interpretações sobre o que acontecia depois da morte, e a mais comum era de que as almas ficassem no Hades em um estado de letargia, um estado semelhante à dormência inconsciente de quem elas tinham sido em vida. Mas outras tradições religiosas gregas do período, como o orfismo, por exemplo, tinham interpretações um pouco diferentes sobre o que acontecia no Hades, e o orfismo se preocupava muito com o destino da alma depois da morte e em tentar ter uma posição melhor no Hades, o que era uma preocupação bastante estranha para o restante dos gregos do período, que geralmente não se questionavam sobre como ter essa posição melhor, isso simplesmente não fazia parte, porque eles acreditavam então que as almas ficavam em um estado de letargia, e no orfismo também existia a crença na reencarnação, por isso essa preocupação com um posicionamento melhor no Hades, e eles também desenvolveram descrições bastante detalhadas sobre como era o Hades e esse processo complexo de nascimento e de renascimentos em que eles acreditavam. Mas mesmo com essas diferentes interpretações sobre a morte, o ponto em comum entre todas essas crenças era de que os deuses eram superiores aos seres humanos porque eles eram imortais, eles nunca passavam pelo processo da morte, enquanto que os seres humanos eram mortais e morriam uma única vez ou diversas vezes em vários ciclos de nascimentos e de reencarnações, conforme a crença, conforme as diferentes interpretações do mesmo fenômeno. As tradições religiosas da Grécia Antiga eram bastante diversas e é muito interessante olhar para elas, porque tentando entender um pouco melhor essas tradições religiosas, a gente também entende um pouco mais sobre a literatura e a filosofia que foram produzidas nesse período, e a gente não precisa encarar elas com uma abordagem religiosa, mas entender a religião do período nos ajuda a entender o contexto em que essas obras foram escritas. E tentar compreender um pouco sobre como era a religião grega também nos dá um pequeno vislumbre sobre como era a vida dessas pessoas e quais eram os hábitos, tradições e crenças que envolviam essas vidas e como todas essas questões afetavam a vida diária dessas pessoas. E acho que para nós, no século XXI, o principal ponto sobre a religião da Grécia Antiga que a gente precisa entender é que os mitos que essa religião criou não são só historinhas fabulosas e fantásticas, como às vezes a gente vê disseminado por aí, mas esses mitos criados pela religião grega foram formas de conhecimento na época, foram maneiras de tentar responder às questões que surgiam e tentar botar uma ordem no mundo, fazer o mundo ser compreensível. E a gente sabe muito bem que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o mundo é um lugar bastante difícil e complexo de ser entendido, e os mitos vinham para tentar então colocar uma ordem, um sentido de compreensão no mundo grego. Então os mitos, não só os mitos gregos, mas os mitos de todas as culturas, são formas de conhecimento, tentativas de fazer o mundo ter uma ordem, de fazer o mundo ser compreensível e entender fenômenos e questões que muitas vezes são muito difíceis de compreender, como os fenômenos naturais, a origem da vida, os movimentos dos astros, os sentimentos, o funcionamento do corpo, a própria história do povo. Enfim, questões muito complexas que a ciência conseguiu dar respostas mais satisfatórias só séculos depois, conforme a ciência foi avançando e tendo mais meios para dar essas respostas mais satisfatórias, mas os mitos foram, então, formas de conhecimento anteriores ao conhecimento científico. E é muito interessante de notar que muitos mitos de várias culturas, não só da cultura grega, ainda conversam com a gente. Eles ainda fazem um sentido, ainda nos espantam diante do desconhecido, do misterioso que é o mundo. E assim a gente ainda consegue estabelecer um diálogo com esses mitos, ainda que com outras roupagens, com outras abordagens e refletindo nos nossos problemas atuais e não necessariamente nos problemas originais que esses mitos foram originalmente criados para desvendar. E para quem tiver curiosidade em
conhecer mais sobre essa transição do pensamento mitológico para o pensamento científico, eu indico a leitura de A Dança do Universo, do físico Marcelo Gleiser, que traça um panorama bem amplo das diversas respostas que os seres humanos deram no decorrer da história sobre a questão da origem da vida e também sobre outras questões, né? Sobre a evolução da ciência, principalmente, esse livro trata, e ele traz exemplos de diversas culturas, mitos de diversas culturas, não só os mitos gregos, e traça esse panorama até então a teoria do Big Bang. É um livro bem legal para pensar então na evolução do pensamento humano, principalmente no pensamento científico. Esse livro tem uma linguagem bem acessível, é bem legal, e em breve vai ter vídeo dele aqui no canal também. Esse então foi um pequeno resuminho da religião grega nos períodos arcaico e clássico e também um pouquinho do período anterior, o período homérico. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho melhor sobre o contexto cultural envolvido na escrita das obras de literatura e filosofia gregas desse período. E lembrando que vocês encontram as referências desse vídeo aqui na descrição então, do vídeo. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!